Bom dia, Marcelo. Bom dia, os amigos ouvintes da Rádio Jauense, do nosso programa O Momento Espírita. Hoje eu falo com Maurício Mancini, lá de Seropédica, Rio de Janeiro, divisa com São Paulo, perto de Resende. É um prazer recebê-lo, Maurício. Grande abraço. Bom dia, ouvintes, bom dia, Antônio, a todos vocês que estão aqui. Um abraço aqui do Centro Espírita Paulo de Tarso, da nossa cidadezinha de Seropédica, né, que é tão perto da Serra das Araras, mas também é perto da capital do Rio de Janeiro, que a gente fica aqui a uns 70 quilômetros da capital. Legal. O nosso programa Momento Espírita, sempre com a proposta de trazer aí um momento de reflexão à luz da filosofia espírita, e hoje com o Maurício aí, que aceitou o nosso convite, é um doutor, mestre, é tanta coisa que eu nem vou aqui colocar esse professor universitário, que é um grande estudioso da doutrina espírita. E através aí do nosso amigo Jair, indicou, e ele prontamente aceitou o nosso convite, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a doutrina espírita. Consolador prometido ou crucificador prometido? É interessante isso, assim, eu agradeço todas essas loas de início, mas o trabalhador espírita é que nesse momento é a referência mais significativa para nós, né? A carreira acadêmica, a vida na universidade, ela contaria muito pouco se a gente não tivesse o suporte que a doutrina nos dá, de trabalhar nessa cidade, de conhecer as pessoas, e me leva muito mais longe a doutrina espírita até do que a carreira acadêmica. E acho que vale a pena a gente, num programa espírita, valorizar bastante isso. Porque os títulos acadêmicos, eles constam muito pouco se a gente realmente não tem o conteúdo. Basta a gente olhar à nossa volta, Chico Xavier tinha a quarta série primária, e é o baluarte que a gente tem da divulgação da doutrina. E é interessante esse tema, Antônio, porque assim, a gente ouve muitas vezes, principalmente nesta época de pandemia, as pessoas dizem, é assim mesmo, são os planos de Deus que a gente tem que sofrer. E vários textos da doutrina, vários textos da codificação, vários textos do Evangelho, né, do Novo Testamento, eles podem até num primeiro momento, numa leitura superficial, dar a impressão de que a gente tem que sofrer para evoluir. Mas uma das primeiras marcas que Kardec coloca para nós é que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Então, vamos fazer um exercício, nós dois aqui, os ouvintes também, de um exercício de inversão de posições. E vamos imaginar que nós é que estamos passando por um momento de muita aflição, que nós é que estamos passando por aquele momento difícil, agudo, ou a desencarnação de um ente querido, ou problema material, e procuramos um centro espírita. E aí a pessoa que vai fazer o atendimento fraterno dá aquele tapinha no nosso ombro e diz assim, é assim mesmo, meu irmão. A gente tem que sofrer para evoluir. A gente vai se sentir consolado com uma história dessa, ué? Claro que não, né? Então, onde é que está o Consolador? Onde nós vamos encontrar o Consolador? Apesar de alguns textos. Fora do ar, a gente estava conversando a respeito das referências que eu tirei para a gente poder montar isso, porque assim, já existe um vídeo curto no nosso canal no YouTube com esse assunto, e quando nós somos convidados para participar desse programa na rádio, a gente teve essa ideia, porque quanto mais a gente falar de consolação, quanto mais nós apresentarmos a doutrina espírita como essa ferramenta capaz de consolar as pessoas, capaz de oferecer os meios para que nós os consolemos, porque essa é uma questão também, porque muita gente às vezes procura o centro, procura a doutrina espírita querendo que a doutrina resolva os problemas dela. E não que a doutrina ofereça uma caixa de ferramentas, muito poderosa essa caixa, sim, para que nós resolvamos os nossos problemas, para que nós construamos as soluções. Então, a gente tem essas referências. E o Evangelho segundo o Espiritismo, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 5, tanto em quantidade de textos quanto em assuntos. E ele tem o título Bem-aventurados os aflitos. Parece que já nesse momento que Kardec já está fazendo apologia ao sofrimento. De que sofrer é bom. Não, gente, sofrer não é bom. Sofrer nunca é bom. E aí a gente começa para esse discurso que algumas vezes as pessoas colocam até de forma falseada, que a gente precisa sofrer para evoluir. Bom, o primeiro fato que a gente precisa reconhecer é que nós estamos encarnados no planeta de provas e expiações ainda, dada a nossa incompetência de, em 2000 anos da mensagem regeneradora de Jesus, não ter conseguido colocar em prática. Essa é a questão. Não tendo conseguido colocar a mensagem consoladora, regeneradora de Jesus em prática, nós ainda estamos no planeta de provas e expiações. Então é natural, dada a nossa inferioridade, que alguns revés aconteçam, que alguns sofrimentos apareçam. Agora, dizer que eles são necessários para a nossa evolução, isso não é verdade.
Na verdade, nós deveríamos dizer assim, nós devemos evoluir para não ter que sofrer. E de onde é que a gente tira essa observação? Do Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 167, quando Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais qual é o fim objetivado com a reencarnação. É interessante que na 132 eles perguntam da encarnação dos espíritos. Na 167 é da reencarnação. E aí os espíritos respondem numa frase bem curtinha assim, expiação, ponto. Progresso contínuo da humanidade. Sem isso, onde haveria justiça? E aí, só de olhar essa resposta, a gente já percebe o seguinte, não é o sofrimento que os espíritos deram mais ênfase aí nessa resposta, não é verdade? Eles deram mais ênfase ao progresso. Eles deram mais ênfase à justiça divina estar de acordo com o nosso progresso. A reencarnação é uma ferramenta de progresso, não é uma ferramenta de sofrimento. Apesar do que, reencarnados no planeta de provas e expiações, a gente acaba ficando sujeito a alguns sofrimentos, em função até da grosseria da nossa matéria. E aí Kardec continua na questão 168, querendo saber do número de encarnações, quantas são, até chegar na 170, que ao meu ponto de vista é a cereja no alto do bolo nessa temática de que nós não precisamos sofrer para evoluir. Nós precisamos evoluir para não sofrer. E então, Allan Kardec pergunta o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação material, quando ele já não precisa mais de um corpo físico. E os espíritos respondem simplesmente, espírito bem-aventurado, puro espírito. Ou seja, a felicidade está condicionada à evolução. A felicidade está condicionada ao avanço, ao amadurecimento, à pureza. Porque nenhum de nós vai imaginar assim, qual é o nosso referencial de espírito puro para a Terra? Jesus. Algum de vocês já imaginou aí, rádio ouvinte, Jesus acordando um dia lá em Cafarnaum deprimido, disse, Pedro, hoje eu estou deprê, não vou sair para curar ninguém? Nunca que isso aconteceu. Porque o mestre tinha, apesar das dificuldades da região em que vivia, do tempo em que vivia, a alegria de ser espírito superior, de ser espírito puro. Então ele não veio trazer para nós a ideia de que nós temos que sofrer. Lá no capítulo 5 do Evangelho, o cardeal Morlot traz já nas instruções dos espíritos um trecho pequeno que muita gente usa, que Kardec deu o título, A Felicidade Não É Deste Mundo, e que durante muito tempo eu achava uma frase que aparecia ali, sendo dita por Jesus, e eu descobri depois que não é, porque as únicas referências de Novo Testamento que eu tenho são os protestantes, e não tem Eclesiastes nas Bíblias protestantes, só tem Eclesiastes na Bíblia católica. Mas o cardeal Morlot diz o seguinte, me permitam uma leitura rapidinho. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Essa frase nem no Eclesiastes está. Ela é uma conclusão do Espírito dos textos que aparecem no Eclesiastes que dizem que o homem feliz não existe na Terra. Então, é diferente. Essa frase literal, da forma como ela está aqui, nem no português, nem no francês, ela aparece lá no Eclesiastes. Mas ela referencia muito para as pessoas a ideia que nós estamos num planeta de provas e expiações, e mesmo as criaturas ricas, belas, saudáveis, não são felizes completamente. Não tem perenidade de felicidade aqui, não fica um tempo todo feliz, nem que seja o tédio, dizem eles, os espíritos também nesses mesmos capítulos, as criaturas acabam enfrentando alguns momentos de dificuldade. Então, quando a gente se depara com essa proposta de que a doutrina espírita é o consolador, ninguém pare na frase fora da felicidade não é desse mundo. Porque ela foi uma constatação daqueles trabalhadores, dos clérigos, dos primeiros continuadores de Jesus a respeito do momento que eles viviam. Eles viviam um momento de perseguição. Eles viviam um momento de ser perseguidos, passados a fio de espada, queimados nos circos. Então é lógico. E eles viam que também os poderosos, também os seus perseguidores, sofriam, tinham doenças, tinham dificuldade de viver. Alguns tinham tamanha depressão que acabavam suicidando. Então, eles colocaram esse texto de que não há felicidade. Mas, para nós espíritas, a felicidade não diz respeito à matéria. Porque, é claro, se nós olharmos do ponto de vista de um espírito mais elevado, de um espírito puro, a felicidade não é da Terra não, gente. A gente fica muito feliz quando junta dinheiro e compra um celular de último tipo, não é verdade, Antônio? Só que ano que vem ele já está ultrapassado. Aí a gente começa a ficar triste. Ou então a gente fica muito feliz porque conseguiu comprar um carro financiado em 30 vezes. Não tinha dinheiro para pagar o seguro, sai da concessionária assaltado. Fica triste por causa do carro. Então a mesma causa de felicidade vira causa de infelicidade, porque elas estão nas coisas. A felicidade verdadeira é a felicidade do ser espiritual que nós somos. E não do ser material.
Então, quando a gente observa essa proposição da doutrina espírita, olhamos com cuidado. Não façamos apologia ao sofrimento, à dor, ao sacrifício. Isso não vai consolar ninguém. Quando nós recebemos, por exemplo, uma mãe chorosa na casa espírita que veio da desencarnação de um filho num momento trágico, num acidente ou num ato de violência, façamos às vezes como Chico Xavier fazia, só abracemos e choremos junto. Mostremos solidariedade, empatia com o sofrimento dela, mas também passemos a ideia de consolação, de continuidade. E não é aquela ideia fria, né? Porque de vez em quando a gente é, né, sal demais. Quando Jesus falava que nós somos o sal da terra, e sem a gente, como é que a gente, sem o sal, como nós, de vez em quando a gente erra a mão no sal. Né? Ou a gente é sal de menos, aquela coisa, minha irmã, não se preocupa não, ninguém morre. Que frase, ninguém morre, para alguém que acabou de vir do sepultamento de um ente querido, traz de consolação, gente. Então nós precisamos fazer um curso de consolador espírita. Nós precisamos entender melhor o espiritismo como consolador. Que ferramentas ele me dá para que eu seja consolador das pessoas que chegam aflitas à minha casa espírita? Que ferramentas a doutrina espírita me dá para que eu me console a mim mesmo e não fique imaginando assim, eu sou trabalhador espírita há 30 anos. No último dia 16, agora eu completei 35 anos trabalhando em reunião mediúnica. Mais de 40 conhecendo a doutrina espírita, já atuando na casa espírita. Então, assim, se eu imaginasse assim, bom, porque eu sou médium há 35 anos, nada de ruim vai me acontecer, eu já tinha desistido do espiritismo nos primeiros 5 anos. Porque um monte de coisas ruins aconteceram. E a gente aprende a lidar com elas. A gente aprende a trabalhar com elas. Então, não usemos essas ameaças ou essa coisa cômoda do sal de menos. Ninguém morre, não se aflija, isso passa. Né? Isso parece a gente falando com criança que corta o dedinho e chega chorando para a gente. Diz, não se preocupa não, antes de casar, Sara. Minha avó falava assim. Né? Só que, para a criança, aquela dor é a maior que ela está sentindo. Para a mãe que foi o sepultamento do filho, para o filho que foi o sepultamento da mãe, aquela é a maior dor que ele está sentindo naquele momento. O que nós vamos dizer para consolar? O que nós vamos fazer para consolar? Apresentar o capítulo 5 e dizer assim, olha, Jesus disse que os aflitos são bem-aventurados? Ou então ficar citando lá Mateus, Marcos, Lucas e João, uns trechos do Novo Testamento que muita gente usa também para justificar a necessidade de sofrer. E aí a gente tem que prestar bastante atenção, ter muito cuidado com isso. Porque essa ideia de necessidade de sofrer, ela é consequência. O sofrimento é consequência da nossa inferioridade. Ele não é causa da nossa evolução. Guardemos bem isso. Quanto menos atrasados nós formos, menos sofrimentos nós vamos gerar para nós. Mas o povo vai lá no Novo Testamento, e diz assim, olha, tá vendo? Tá aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nesse maior capítulo, no capítulo com o maior número de páginas, no capítulo com o maior número de temas, com o maior número de textos, que diz que a gente tem que ser infeliz para ser feliz. Isso não consola ninguém. Tem que ser aflito para ser bem-aventurado. Isso não conforta ninguém, gente. Nós precisamos ser mais empáticos com os sofrimentos à nossa volta. Entender que o fato de sermos espíritas, termos a compreensão da imortalidade, não tira da pessoa que não tem essa compreensão da imortalidade a dor que ela sente pela suposta morte de alguém. Então não vamos dizer assim, a gente tem que sofrer para evoluir, não tem não. E o povo vai lá. E olha que interessante, eu pincei aqui de novo os versículos, porque ele aparece de formas diferentes no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. E como eles aparecem também nessa ordem lá no Evangelho, no Novo Testamento, parece que os apóstolos foram, os discípulos, os evangelistas, eles foram trabalhando o tema para melhorar um pouquinho. Então, em Mateus, aparece no capítulo 16, versículo 24, Jesus diz o seguinte, então, disse Jesus aos seus discípulos, conversa particular, né, gente? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Primeira chamada. E aí, tem várias questões aqui. Perceberam que tem 3 ações que Jesus sugere? A primeira ação é renunciar a si mesmo. A segunda é essa suposta ação de tomar uma cruz, e a gente vai discutir isso mais adiante. E a terceira é segui-lo. Já no Evangelho de Marcos, que é o segundo evangelho que aparece no texto, apesar de ter sido o primeiro escrito, Marcos diz o seguinte, e chamando assim... Essa cruz aí parece pesada, hein? Pois é, e a gente tem que lembrar que Jesus não tinha sido crucificado antes quando ele falou isso. Né? A cruz era um processo infamante, era uma condenação que os romanos davam aos ladrões, às pessoas consideradas de menor
mais baixa classe na sociedade. Mas, vamos ver os 3 textos, depois a gente discute essa questão da cruz, Antônio, porque ela é uma coisa interessante para a gente de novo fazer aquele exercício de se colocar no lugar do outro. Exercício de empatia. E aí, Marcos escreve assim, e chamando a si a multidão, quer dizer, Mateus falou que Jesus falou isso para os discípulos. Marcos já disse que é a multidão. E com os seus discípulos disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. As mesmas 3 diretrizes. Em Lucas, a coisa fica mais ampla. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E aí vem a história da cruz. Muita gente só quer pegar a cruz, Antônio, que parece mais fácil, né? Chega lá no centro para atendimento fraterno com aquela cara de maracujá assim, eu estou sofrendo tanto, a minha vida está tão ruim. Carrega essa cruz, eu tenho que aguentar a minha família, eu tenho que aguentar esse corpo físico cheio de doença, essas cruzes que nós criamos para nós. Pessoal, turminha que está aí na audiência, vamos nos ouvir e vamos ouvir Jesus. Vamos fazer o exercício de nos colocar no lugar deles. Para quem que Jesus falava isso? Para judeus. Na sua maioria para judeus. Que estavam dominados, sufocados pelos romanos, que impunham a crucificação para humilhar as criaturas que eles condenavam à morte. Se eu fosse um judeu há 2000 anos e ouvisse Jesus dizendo que eu tinha que pegar uma cruz, eu ia jogar pedra nele, porque eu ia achar que ele estava colaborando com os romanos. Então, certamente, a palavra cruz não apareceu no discurso de Jesus. O problema é que todos esses 3 evangelistas que eu citei só escreveram depois de verem Jesus crucificado e depois da cruz ter se tornado um instrumento interessante de exaltação do evangelho. Só que aí, de novo, a gente não para. Pensa bem, olha só. O Mateus é capítulo 16, é no meio do livro de Mateus. Marcos é capítulo 8, também no meio, porque o Evangelho de Marcos só tem 16 capítulos. E Lucas é capítulo 9, é no começo. Está bem longe da crucificação. Sem contar que todos nós que formos estudar o Evangelho vão perceber o seguinte, gente, a mensagem de Jesus termina na cruz? Claro que não. Todos os momentos do Evangelho depois vem a ressurreição. O que consola não é a cruz. O que consola não é a gente ficar agarrado àquela ideia de eu tenho que sofrer, eu estou aqui para pagar as minhas dívidas. Deus não é agiota. Deus não empresta a encarnação para ficar cobrando juros e sofrimentos para a gente. Ao contrário. A proposta é que, apesar da cruz, Jesus ressuscita. Jesus mostra a imortalidade. A culminância do Evangelho, gente, a culminância da mensagem de Jesus não é a cruz. Nem é a manjedoura para o começo, porque ele já existia antes, ele dizia antes de Abraão eu sou. Mas a culminância da mensagem de Jesus é o renascimento, é a ressurreição, é a imortalidade comprovada, para que nós pudéssemos ter essa confiança e nos desesperássemos menos, afinal de contas, e aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, quando Kardec pede para nós mudarmos o ponto de vista. Também tem uma palestra com esse tema lá no nosso canal no YouTube, eu sugiro que vocês depois visitem. Mas, quando a gente muda de ponto de vista, passa a olhar a vida material com a ótica de espírito imortal, os reveses materiais pesam menos, doem menos. E aí essa tal cruz nem é tão pesada, né, Antônio? Essa tal cruz não é essa coisa horrorosa que as pessoas têm tanto medo, têm tanto pavor, têm tanta sensação de que elas têm que carregar até o túmulo. E ficam desesperadas. E quando um centro espírita não resolve, já acontece muitas vezes, eu acho que muitos de nós, que trabalhamos no atendimento fraterno, ou que somos trabalhadores de casa espírita há algum tempo, já vimos pessoas que chegam procurando ajuda, pedem, dizem, não, fizeram macumba para mim, eu vim aqui para vocês desfazerem, achando que a gente tem esse poder todo. Ou então, quero cirurgia espiritual, onde é que é o tratamento espiritual, qual é o dia do tratamento espiritual? Com essas colocações. Como a casa espírita, como a doutrina espírita não tem esse condão de fazer desaparecer o sofrimento de uma hora para outra, muita gente racha fora do centro. Aí depois você encontra, eu fui procurar outra casa porque aquele centro lá é fraco. Aquele centro não resolveu o meu problema. Porque as pessoas continuam carregando a cruz e se esquecendo que a mensagem de Jesus, seja no Evangelho de Mateus, seja no Evangelho de Marcos, seja no Evangelho de Lucas, ela tem 3 proposições. E aí o pessoal fica só com aquela que é exteriormente mais fácil. Como é fácil a gente mostrar que está sofrendo, né? Tem alguns que se preparam para isso. Os artistas não conseguem chorar em cena sem ter nenhuma tristeza.
E tem alguns de nós que somos verdadeiros artistas, principalmente diante dos outros. Aí você chega naquele professor, aí o aluno chega com aquela cara macerada, assim, professor, eu virei a noite estudando para sua prova. Cansei de ouvir isso, né? Aí eu falei assim, mas meu filho, você deixou para estudar na véspera. Nós passamos 6 meses estudando e você deixou para estudar na véspera, tem que estar cansado mesmo. Aí o cérebro não funciona para fazer a prova. No próximo período, que você vai ficar reprovado, claro, né? No próximo período, você começa a estudar desde o primeiro dia, que vai chegar menos cansado aqui na nossa prova. A mesma coisa acontece conosco na vida. A reencarnação é como se fosse matrícula numa escola. Vamos começar a estudar desde o primeiro dia? Desde o primeiro momento que nós tomamos consciência que estamos aqui para progredir e não para sofrer, que é a mensagem que a doutrina deve passar para nós. E aí vem a questão que Jesus propõe. O que causa tanto sofrimento? Lá na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec descobre, pelos benfeitores espirituais, que o mal que pode ser considerado a chaga radical da sociedade se chama egoísmo. Ou seja, quando eu começo a me preocupar só comigo, quando eu começo a olhar só para mim, eu deixo a sociedade se desagregar, eu deixo o sofrimento se alastrar e acabo causando sofrimento para mim também. Então, qual é a primeira proposta de Jesus nesses versículos que nós estudamos do Evangelho? Se alguém quer vir após mim, ou seja, trilhar os caminhos que o Mestre trilha, renuncie a si mesmo. Abra mão do egoísmo. Olhe à volta, exercício de empatia, de novo, né? Exercício de empatia. Ah, eu estou trancado em casa, eu posso trabalhar em home office, eu não tenho problema, já tomei as 2 doses da vacina, porque quando a gente é mais velho, a gente já tomou as 2 doses da vacina, não tem problema mais. Tem um monte de problemas à nossa volta. A fome voltou a agraçar. Nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, nessa manhã de domingo que vocês estão nos ouvindo, muita gente não teve café da manhã. Na verdade, pode não ter almoçado e jantado ontem. E o que nós estamos fazendo para diminuir esse sofrimento em torno de nós? É importante a gente pensar. Ah, mas eu não posso sair por aí para entregar a cesta básica numa comunidade. É verdade. O risco da enfermidade ainda existe, principalmente para quem não foi vacinado completamente. Mas dá para fazer um Pix aí para alguma instituição que faz essa distribuição de forma organizada e bem orientada? Então, abrir mão, renunciar a si mesmo, é a primeira proposta de Jesus. E aí, já que a gente chegou nessa conclusão de que eu, judeu, de 2000 anos atrás, não aceitaria a proposta de botar uma cruz nas minhas costas, então Jesus não falou cruz, Jesus deve ter falado que nós devíamos suportar as nossas provas, os nossos sofrimentos, para que nós não nos iludamos. A ilusão também causa desconsolação, né, Antônio? Quando você acha que Deus, que tem fé, que Deus está aí para te proteger e eliminar todas as suas dores, quando vem uma dor, a gente não se decepciona, entre aspas, com Deus? Não acha que Deus abandonou? Ou então, de vez em quando, vão alguns lá no Paulo de Tarso. Ai, está dando tudo errado na minha vida, né? Perdi o emprego, a minha mulher fugiu de casa com um padeiro, né? Os meus cobradores estão cobrando lá. Será que o meu guia era funcionário público desencarnado e tirou licença-prêmio? Porque até de desencarnado o povo fala mal de funcionário público, né? Eu que sou funcionário público há mais de 30 anos, sei que a gente não é esse tipo de coisa que o povo fala mal, não. Mas, né, a gente tem que estar atento a isso. Quer dizer, as pessoas acham que os guias, que Deus está aí para resolver os nossos problemas. Não. Quem tem que resolver os problemas que nós criamos somos nós. Eles estão aí para nos fortalecer. Eles estão aí para nos ajudar. Tem várias questões no Livro dos Espíritos que tratam dessa questão da assistência do benfeitor espiritual em relação a nós. Não são nossas babás. Não são os que vão nos carregar indefinidamente. Podem nos sustentar, o que é completamente diferente. Olha como as palavras fazem diferença. Uma coisa é que nossos benfeitores espirituais nos sustentam. Eles nos ajudam para que nós não caiamos. Não caiamos no desânimo, não sejamos abatidos pelo sofrimento, pela dor. Tenhamos a lucidez para perceber alguma saída do problema que nós estamos enfrentando, mas eles não vão resolver o problema para nós. Não adianta pedir a Bezerra de Menezes para me fazer menos egoísta. Eu é que tenho que ser menos egoísta. Então, a segunda proposta de Jesus é nós desenvolvermos essa crosta, essa casca capaz de nos sustentar, esse escudo de perceber o seguinte, olha, eu posso estar crescendo, eu posso estar amadurecendo, eu posso estar servindo, mas a Terra ainda é de provas e expiações. Então, se o sofrimento vier, o que eu faço com ele? Porque o sofrimento funciona como aquelas dores, ou como aquelas professoras de antigamente, né? As minhas professoras da década de 70, que batiam com a régua na mesa, que de vez em quando botava aluno virado de canto para a parede, elas são essas mestras bravas do passado.
Mas quando a gente aprende a lição que elas dão, elas vão embora. E deixa o professor amor para a gente poder aprender mais com eles. Então, quando vem o sofrimento, não é cruz. Quando vem a dificuldade, suportemos a dificuldade. É a segunda proposta de Jesus feita ali nos evangelhos. Tá? Para que a gente possa realmente segui-lo, alcançar as mesmas trilhas que ele, passar pelos mesmos caminhos que ele. Que caminhos? Caminho de espírito puro. Caminho de espírito bem-aventurado, como está lá na questão 170 do Livro dos Espíritos. Nós não estamos abandonados, a Terra é muito bem cuidada. Gente, olha que planeta lindo, que natureza exuberante, nós é que a destruímos. Nós é que estamos agora causando todo esse problema que nós vamos enfrentar nos próximos meses de racionamento de energia. Porque nós abusamos. Quantos que podem estar me ouvindo aqui agora, antes de vir para o programa, né, Antônio, tomaram um banho com chuveiro aberto, cantarolando lá aquelas músicas bem longas e deixando a água cair. Nós estamos em crise hídrica. Nós temos responsabilidade na sociedade. Suportemos os fardos, as provas, as dificuldades. A segunda proposta de Jesus. E a terceira que o povo não quer mesmo, né? Que como a gente quer um milagre? Segui-lo. Ou seja, fazer o esforço, né? Acompanhar Jesus. Porque se eu ficar aqui parado assim no meu estado de Maurício atrasado, de Maurício de provas e expiações, de espírito em prova, eu nunca vou encontrar Jesus. Porque ele não vai ficar parado do meu lado. Ele não vai ficar esperando o dia que eu quiser acordar com boa vontade. Agora me leva Jesus. Não, leva não. A gente é que tem que ir ao encontro dele. A gente é que tem que procurar por ele. E é exatamente nesse sentido que essa manhã de domingo deve servir para a gente dar aquela respirada assim. Eu posso ser mais feliz. E, nossa mãe, o tempo já está quase acabando aqui. Mas, né, daria para a gente fazer um trabalho de mais de 1 hora, como foi lá na rádio com o Jair. De vez em quando me chama a atenção, tá, Antônio? Porque, como bom falador, minha mãe dizia que eu fui desmamado com o microfone. Trocaram uma madeira, me deram o microfone no lugar, e para parar de falar é uma dificuldade danada, né? Falar não é Maurício, problema. tá excelente, a sua linha de raciocínio está sendo perfeita. Tenho certeza que aqueles que estão nos acompanhando pela rádio, pelo Facebook, né, estão bebendo todo esse raciocínio que é fundamental para que a gente possa aí nos conscientizarmos da necessidade aí do progresso. Ele exige a transformação moral, que vai favorecer essa felicidade que você está falando aí. Né? Mas a gente tem 5 minutinhos aí para encerrar o nosso bate-papo aí dessa manhã de domingo. Tá, ok, eu vou ser breve. Porque assim, onde é que a gente vai encontrar uma boa referência de Consolador? No Livro dos Espíritos, na parte 4. Primeira pergunta da parte 4 é a 921. Né? 20. Kardec pergunta se os espíritos, se a gente pode ser plenamente feliz na Terra. Diz não, porque a vida lhes foi dada por prova e expiação. Né? A grosseria da matéria vai nos impor de alguma maneira adoecer e desencarnar, que pode ser um processo suave, pode ser um processo dolorido. Aí na 21, Kardec insiste, mas não dá nem para ter uma felicidade relativa, não, ai. Não, o ai quem fala sou eu. Kardec não falou isso, não. Mas assim, com certeza, dizem os espíritos, o homem poderia ter uma vida muito tranquila se desapegasse, se não fosse o causador dos próprios sofrimentos. Então, ó, questão 920, questão 921 do Livro dos Espíritos são as nossas primeiras ferramentas do Consolador. Esse capítulo 5 do Evangelho que eu citei, gente, ele não é apologia ao sofrimento, não. Ao contrário, Allan Kardec faz ali a análise das causas anteriores dos sofrimentos, das causas atuais dos sofrimentos, para a gente não ficar botando a culpa nas encarnações anteriores, né? Porque até programa de humor, você vê personagem quando está passando a aflição, eu joguei pedra na cruz, ele está atestando que reencarnação existe. Programa de humor hoje em dia atesta que reencarnação existe, tá? Vê como é que a reencarnação está infiltrada aí em todos os conceitos na sociedade, felizmente para nós. Mas, né, o capítulo 5 ele é uma verdadeira anamnese dos sofrimentos. Ele permite a gente fazer uma análise de por que nós sofremos, para a gente poder desenvolver os mecanismos de não passar mais por isso, de não ser mais a causa disso. Por quê? Sejam causas anteriores, sejam causas atuais, sempre nós vamos identificar a causa dos nossos sofrimentos em nós e não nos outros. Então, a questão a ser colocada é, o que eu faço para não sofrer mais? E olha como Kardec foi muito sábio e muito bem orientado. Nós temos o capítulo 5, que é denso, que é pesado, que estuda o sofrimento. E o capítulo 6 é o Cristo Consolador, que já começa com Jesus dizendo, vinde após mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou manso, humilde de coração. Porque o meu fardo é leve,
O meu jugo é leve, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E aí a gente começa a perceber o seguinte, várias referências. Fica para um outro estudo, essa ideia de Jesus, mas ela é o mesmo convite que Jesus fez ali no Evangelho de Mateus que a gente leu. De novo, 3 processos. Ir até ele. Vinde a mim. Jesus espera que nós façamos esse movimento, essa ação, deixar de sofrer ou encontrar consolação, meus irmãos e minhas irmãs, do Facebook e da rádio. Não é uma atitude passiva. Não é algo que nós devamos cruzar os braços e ficar esperando a graça divina chegar. Requer sempre ação, requer sempre movimento. Em todas essas situações. Tanto essas 3 colocações de Jesus, né? Renunciar a si mesmo, buscar e aguentar e suportar os fardos e segui-lo, como esse dele, vinde a mim. Então, fazer um movimento. Mesmo com dores, ir ao encontro do Mestre, ir ao encontro do nosso Mestre. E aparece lá o capítulo 6 do Evangelho, com esse convite de Jesus. Mas ele não é um convite incondicional. Como não são todos os aflitos que vão ser consolados, também não são todos aqueles que falam em nome de Jesus, que se dizem cristãos, que vão encontrar esse conforto, essa consolação. Somente aqueles que aprenderem com ele, que é manso e humilde de coração, que suportarem o fardo e que tomarem o jugo. Quem lembra do jugo, aquele instrumento de antigamente, que a gente via ainda na roça, né, nos hotéis fazenda, que botava nas parelhas de bois para os bois não desemparelharem, não iam um na frente do outro. Jesus nos oferece o seu jugo. Um lado está ele, o outro nós. E vamos seguindo par e passo com ele. E assim nós vamos nos sentir consolados. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado pelo convite, pela paciência de me ouvirem. Falo pelos cotovelos, né? Mas é da carreira também. A gente, na verdade, o palestrante espírita começou antes do professor. Minha primeira palestra foi em maio de 89. E a primeira aula que eu dei na universidade foi em novembro de 91. Então, sempre o espírita está vindo antes aqui, tá, gente? Aí no YouTube também. O canal Espírita veio antes do canal de professor que a gente teve que criar agora por causa do ensino remoto. Mas agradeço muito a vocês, agradeço muito pelo carinho da audiência e convido a visitar o nosso canal no YouTube, canal Maurício Mancini. Tem as nossas palestras, tem as playlists dessas curtinhas e tem outros materiais que nós deixamos à disposição de vocês lá com muito carinho, sempre embasados na doutrina espírita. Obrigado, Antônio. Maurício, receba a nossa gratidão em nome aí da USE, União da Sociedade de Espíritos da Regional aqui de Jaú. Foi um prazer esse primeiro contato contigo, excelentes considerações. A gente, em breve tempo, estará marcando outro bate-papo e dando continuidade a essa conversa tão agradável, com tanto conhecimento, com tanta experiência, e que a gente possa aí ter levado uma reflexão para o amigo ouvinte do Facebook, da USE, da Rádio Jauense, nesse domingo tão especial. Muito obrigado aí, grande abraço, viu? Um abraço a vocês todos, um abraço à USE, a todas as casas que são vinculadas à USE. O movimento de unificação é muito importante, gente. Ele pode ter problemas, mas sem ele nós estaríamos perdidos, estaríamos desorientados. Então abracemos a causa do movimento de unificação, porque ela também é muito importante. Grande abraço. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Eu volto com você, Marcelo, agradecendo também aí os nossos patrocinadores e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Grande abraço.